2-0 no lombo, fora de casa, para ter que reverter o Morumbi, fazer 3, não tomar nenhum, ou fazer 2 e ir para os pênaltis. Muito difícil a situação do São Paulo, e a derrota veio com erros individuais, né? E aí isso que é mais triste, porque na minha modestíssima opinião, o São Paulo não jogou mal. Inclusive o segundo gol sai de uma lambança inacreditável, quando o São Paulo estava mais perto de empatar do que tomar o segundo gol. Aí tomou o segundo gol, ainda teve chance de fazer um para diminuir, como no primeiro tempo também, não achei que jogou mal, a LDU fez o lance do gol e pouca coisa mais, mas isso se chama Libertadores da América, meus amigos. Não admite vacilo, nenhum tipo de vacilo, ainda mais na altitude. Aí, 2-0, e o São Paulo está numa situação bastante complicada na Libertadores. Não vai virar? Não sei. Tem o jogo do ano que vem, ninguém perde na véspera. Tem o jogo da semana que vem, a torcida vai comparecer, vai pressionar, vai tentar. O LDU é um timaço? Não, muito longe disso. São Paulo, repito, não jogou mal, não foi, perdeu com 2 erros individuais, com os erros individuais, as falhas, bobagens, mas tomou 2-0, e a Libertadores não permite esse tipo de vacilo. Estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro e de vocês, o que vocês acharam? Gostou ou não gostou? Gostou, adorou ou não gostou? Deu para o gasto ou foi um lixo, Arnaldo Ribeiro? E vocês? Para mim foi um lixo, Tironi. Para mim foi muito parecido com o enredo da partida contra o Nacional de Medellín, só que aquela vez a bola não entrou, né? O São Paulo foi muito mal como visitante de novo. Não vinha sendo assim na Libertadores, mas foi muito mal de novo. E agora, nessa partida, com evidentes erros individuais, né? Na parte defensiva e na parte ofensiva, né? Na parte ofensiva de acabamento, quando o Luciano tá mal e que é o único definidor do time, aí não vai sair gol mesmo. Mas na parte defensiva foi um desastre. E, de fato, é como você falou, eu acho que é muito difícil a reviravolta. A reviravolta só acontece numa partida típica, né? Se acontecer alguma coisa de diferente. E a LDU jogou muito parecido com a forma como jogou contra o Botafogo, sem pressa, sabendo pressionar na hora H. E o São Paulo foi muito mal na estratégia. E sai de novo de Quito, a 4ª derrota para a LDU, com o 4º técnico diferente, e parece que eu vejo sempre o mesmo jogo. Chega a ser irritante, mas é assim de novo. E o São Paulo agora junta os cacos para quinta-feira, mas eu acho que estavam tentando lembrar aqui com o Marcos, com o Léo, as viradas de 2 gols de diferença na história da Libertadores de São Paulo são raríssimas, né? Teve uma partida memorável contra o Newell's Old Boys, né? Depois daquele campeonato de 92, no ano seguinte, com o mesmo adversário da final, mas aquilo era o time do Tele e do Raí, né? Não é o time atual, né? Eu só discordo de uma coisa. Eu não achei, você achou que o São Paulo jogou mal como naquele jogo? Não. Eu achei que aquele jogo o São Paulo não fez nada. Aquele jogo o São Paulo podia ter tomado 5-0. Hoje não foi. Hoje a LDU teve 2 chances de fazer gol com 2 bobagens do São Paulo e fez o gol. E o São Paulo teve chance de fazer gol. Naquele jogo, o São Paulo não teve nenhuma. O São Paulo não chegou nem perto de incomodar naquele jogo. Então, mas o que eu acho que foi semelhante foi a quantidade de erros defensivos proporcionados ao adversário, né? Aquela vez a bola bateu 2 vezes na trave e os caras perderam 2 pênaltis. Em termos ofensivos, hoje o São Paulo foi melhor. Criou, mas não fez nenhum gol, né? Não fez nenhum gol. Sim. Então, um time do São Paulo é aquilo... que era uma das melhores defesas da Libertadores, o time do São Paulo tem que primeiro não tomar gol, né? Porque o acabamento ofensivo desse time, sem o Caleri, sem o Lucas, sem o Oscar, é muito pequeno, né? Então, na verdade, cai uma invencibilidade de 17 jogos, aquela invencibilidade foi calcada muito em poucos gols sofridos. E o São Paulo se tornou, na Libertadores, um time vulnerável, fora de casa. Não era assim, mas ficou assim. Muito bem, mandem aí a Já foi, lamentavelmente, na Libertadores, a invencibilidade do São Paulo construída com o Zubeldia também se foi, né? Então foram 17 partidas de invencibilidade desde o ano passado. Curiosamente, né, o Zubeldia até estreou no Equador, né, contra o Barcelona de Guayaquil. Não era altitude, era Guayaquil. Mas o São Paulo, na Libertadores,
fez uma das melhores campanhas, estava invicto também esse ano e acabou perdendo essa invencibilidade grande, né? Que no ano passado o São Paulo foi eliminado sem derrota para o Botafogo nos pênaltis, né? Mas esse ano, por pouco, não perdeu em Medellín e agora perdeu, tornando uma tarefa muito difícil a partida da volta. Na partida de hoje, né? A gente falava muito antes da partida, seriam dúvidas na zaga, no meio e no ataque. Curiosamente, o meio, que foi a mudança tática, talvez é o que tenha funcionado melhorzinho a maior parte do tempo, com Pablo, Bobadilla e Marcos Antônio. Mas a zaga foi mal, o Sabino vinha bem. Talvez fosse a zaga essa aí a mais indicada pelo que vinha jogando, mas hoje o Sabino fez falta e fora o Alan Franco foi razoável, os outros dois foram muito mal. E a dupla de ataque não funcionou, né? Luciano e Rigoni. Então eram as dúvidas, né? Do Crespo nos 3 setores do time. E o São Paulo não foi bem nessa. E teve o fator Cédric, que acho que não foi bem nessa. E teve o fator Cédric, que acho que é um fator à parte, né? Teria passado mal, né? Uma indisposição antes do jogo. Ele não acertou uma jogada, não foi só no lance do gol que ele errou, ele, com a bola no pé, ele errou todas as jogadas, o tempo de bola. Muito mal, cara. Então o Cédric também foi muito mal. E acho que a entrada do Mailton melhorou bastante o time no intervalo, né? Estreou e melhorou bastante o time. Mas o São Paulo, em termos de atuação individual, foi uma ou outra. O Ferreirinha também entrou bem no jogo, mas um ou outro jogador atuou bem. O Marcos Antônio, sim, esse que vem jogando bem todos os jogos. Muito bem. Conforme eu ia dizendo, Marlon Adriano, Pablo Maia entregando a paçoca da base ao profissional. Cara, eu vou... A culpa não foi o cara. Deram uma bola na puta de uma fogueira para ele, o Ferrarese, né? Aquela bola lá, sério, eu absolvo completamente o Pablo Maia. O cara, uma bola que ele tava saindo, o cara dá no pé errado do cara, ele é desarmado ali, ele no contrapé, uma bola, cara, 40 minutos de jogo, nem sei lá que tempo que era lá, não dá para sair uma bola daquela. Foi uma groselhada do Ferrarese, vamos combinar, né, Marlon? Gabriel, senhores, alguns fatores. O Luciano perdeu 2 gols feitos, erros individuais ridículos, e o time da LDU é muito fraco, portanto tem condições ainda de passar para a semi. Acho bem difícil passar, Gabriel, mas eu não acho que o São Paulo jogou, do ponto de vista coletivo, mal, como muita gente acha. Não acho mesmo. Acho que o São Paulo, cara, teve chance de fazer gol, tanto que você falou que o Luciano perdeu o gol. Eu achei que o jogo lá contra o Atlético Nacional de Medellín foi 200 vezes pior. Aquele sim, aquele era para erguer as mãos pro céu e falar, pelo amor de Deus. Se fosse o contrário, o jogo de hoje fosse 0-0 e aquele jogo fosse 2-0, era mais justo. Muito mais, na minha opinião. Ah, sim, mas o time, até por ter tido aquele exemplo, não poderia ter errado tanto no aspecto defensivo como hoje. Até por ter tido aquele exemplo, até por ter jogado uma partida com um visitante daquele jeito. O Mark fala, larga de pessimismo, Tironi. Cara, eu aqui, hoje eu tô mais ou menos pessimista, hein? Não acho que tá totalmente perdido, não. Mas sei lá. Acho difícil, mas... Rangel, o time já era para ter ido para Quito no dia do jogo. O time fez a estratégia errada. Crespo errou ao colocar o Cédric. Acabou a Libertadores. Palmeiras campeão. Vamos combinar que, sejamos justos, são times muito diferentes, né? O Palmeiras é um timaço. Sim, mas a LDU não, né? Não, a LDU não, mas assim, comparando uma coisa com outra, a LDU não é, e o Palmeiras provavelmente passa por cima da LDU, porque também é muito melhor que o São Paulo, vamos ser justos aqui. Crash, cheiro da grama, Luciano e Rigoni foram nulos no jogo, foram mal mesmo. O Rigoni eu achei que menos pior até. O Sabino tem que ser titular para o Alan para jogar na sobra. Arboleda 3, Arboleda saiu mal com a bola, várias vezes saiu mal com a bola mesmo, Arboleda. E claro, quando o Alan Franco tá no meio, ele sai melhor, bem melhor. Rafael Machado, não pode perder tanta chance de gol. Semana que vem é Crespo no ataque.
Vamos ver o que o São Paulo pode fazer, né? Rafael Dias, sempre o mesmo erro, saidinha pelo meio. Não vamos iludir o torcedor, acabou. Esses jogadores têm dificuldade para fazer um gol, imagine 2. Vai ser eliminado mais uma vez pelo mesmo erro. Diz aqui o Rafael. Gustavo Buriti, a impressão que tive é que faltou qualidade individual. O Crespo merecia melhores peças. Infelizmente, a falta de dinheiro pesa muito. Ah, claro, o São Paulo é um time com limites claríssimos, né, Arnaldo? Eu acho que os limites na parte ofensiva eles são claríssimos, sim. Nem precisa comparar com Palmeiras e Flamengo. Só comparar com o São Paulo de outros anos, o ano passado, por exemplo, ou do início do ano. A questão é que os limites ofensivos, justamente pelos limites ofensivos, eram compensados de alguma forma pela solidez defensiva, né? E o São Paulo não mostrou nenhuma solidez defensiva nem em Medellín e nem em Quito. E a Libertadores, basicamente, é solidez defensiva, né? Olha, essa live aqui tem o apoio da KTO, hein? Sobre solidez defensiva. O São Paulo não foi pressionado. Foi pressão que o São Paulo sofreu? Na verdade, foram erros individuais. Foram falhas, umas do Cédric que deixou o cara entrar sozinho e fazer o gol, e na segunda o Ferrarese dá uma bola na fogueira e sai o gol. Tirando isso, não teve bola na trave, o Rafael pouca bola defendeu. Eu acho que quando fala solidez defensiva, me parece que é o time que está desorganizado defensivamente. E não me pareceu isso. Os caras simplesmente erraram bolas ridículas. Em termos, né, Tironi, o primeiro gol foi erro só do Cédric? Não exatamente, né? A bola foi nas costas do Ferrarese, que estava numa zona morta, né? E o jogador da LDU pegou na diagonal. O segundo gol foi erro do Ferrarese, do Pablo, do Arboleda, né? Então, assim, eu acho mas isso não é uma questão coletiva, você concorda? É uma questão coletiva, sim, porque na verdade sim, né? É uma questão de uma saída coletiva de jogo, né? Então, errada. Saída errada. Então, o cara fez tomou uma decisão errada, mas então, não sei três caras tomaram a decisão errada, né? Então, sim, a solidez defensiva que o São Paulo vinha mostrando era ser um time que pouquíssimo agredido, né? Pouca finalização no gol, etc e tal. E aconteceu hoje também de uma forma diferente do que aconteceu em Medellín, mas o São Paulo foi muito vulnerável, né? Nos dois jogos. Então, mas assim, acho que a nossa discordância é sobre essa, porque assim, na minha visão, eu queria até ouvir a galera aqui, porque eu acho que foram erros individuais. Os caras saíram jogando errado, o Ferrarese dá uma bola completamente errada para o Pablo Maia não consegue dominar, saiu o segundo gol. No primeiro gol, o Cédric não acompanha um atacante. Tirando isso, repito, eu acho que falta de solidez defensiva foi no outro jogo. O São Paulo o cara chutou 5 bolas na trave, teve 3 pênaltis, ficou 0-0, sabe lá como. Lá eu concordo. Hoje assim, eu não tiro da conta de erros que a Libertadores não perdoa, e derrota é derrota de qualquer jeito. Mas não acho que assim, acho que estrategicamente foi ruim. Eu acho que foram erros. Em termos coletivos, só de ter mudado o desenho do meio de campo, o triângulo do meio de campo, né, de ter atuado com o Pablo de primeiro e o Bobadilha e o Marcos Antônio de oitos, digamos assim, já foi melhor do que em Medellín. Mas assim, na verdade, né, a dupla de ataque, como é que foi o primeiro tempo? Né? Os zagueiros da LDU armaram o time. A dupla de ataque ela não conseguia agredir com a bola e nem incomodar a saída de bola da LDU, como o ataque da LDU incomodava a saída de bola do São Paulo. Não foi uma partida boa do São Paulo, né? Eu achei uma partida. Eu achei que o placar foi pior do que a partida, muito pior. De novo, repito, se você me falasse que o jogo lá de Medellín fosse 2-0 e esse 0-0, para mim seria bem mais justo. Bem mais justo. E a questão do ataque não conseguir. Talvez não 2-0, né? Talvez 3-1. O São Paulo teve chance de fazer gol, né? Mas os caras tiveram. Hoje ainda tiveram a bola do terceiro gol, né? Teve chance. Então é isso, cara. Assim, o São Paulo não jogou mal. O que chateia um pouco é isso. O São Paulo não foi um jogo mal, cara. Mas eu acho que... cara, a chance tem que fazer. O Paulo teve muita chance pra fazer gol, cara.
E aí, com 2 erros individuais ali, eu discordo do Arnaldo. Pra mim foi individual. O São Paulo levou 2 gols e agora complica totalmente, cara. Complica totalmente o jogo de volta. Vai ser muito difícil, Falcão. Fazer 3 gols, fazer 2 gols pra ir pro pênalti. Com um ataque desse aí, show de desfalque. Não tem Lucas, não tem Oscar, não tem Caleri, não tem... Porra, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Realmente foi um baque, mas... É isso. Comenta a opinião de vocês aí, o que você acharam do jogo. E dá pra virar? Comenta aí a opinião de vocês aí. E é isso, cara. Pô, foi triste. Foi complicado ontem. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, todos inscritos pra nós, Tirone. Cara, ontem foi um baquezinho, porque o time dos caras não é isso tudo, velho. Valeu.